Olá! Iniciamos hoje nossa exploração, mergulhando em algumas figuras bíblicas que compartilham um nome. Um nome que talvez surpreenda: Dodô. Dodô, isso mesmo. Sim, esse mesmo. Embora não seja, assim, tão famoso quanto um Davi ou Moisés, né? O nome Dodô surge em 3 ocasiões distintas no Antigo Testamento. 3 vezes associado a indivíduos diferentes? Exato. E isso, por si só, já nos indica algo, né? Sobre como ele era familiar na antiga Israel. Uhum. A nossa base para essa conversa é um artigo bem detalhado do site Teológico, sabe? Assinado por Diego Pereira do Nascimento. Sim, uma boa fonte. E o objetivo aqui é entender melhor quem foram esses homens, o período em que viveram e o que de fato significa esse nome Dodô, seguindo as pistas lá do material. Ok, vamos desempacotar isso. Com certeza. E essa análise ela se torna particularmente reveladora, sabe? Porque nos permite traçar como o único nome, Dodô, acaba por conectar narrativas e linhagens bem distintas dentro daquele mosaico enorme que é a Bíblia. A gente vai ver como ele se entrelaça com diferentes tribos, momentos históricos cruciais, né? E papéis sociais diversos, desde ser ancestral de um líder importante até pai de guerreiros renomados. É um fio condutor inesperado, como você disse. Exatamente. Interessante essa ideia de fio condutor. Então vamos pegar a primeira ponta desse fio. O artigo nos apresenta um Dodô ligado ao livro de Juízes, Isso, Juízes. pertencente à tribo de Issacar. A notoriedade dele, segundo a fonte, vem mais pela descendência, né? Não tanto por ações próprias. É o que parece. Ele é apontado como ancestral dos Puvitas, pai de Pua e principalmente avô de Tolá. Tolá, o juiz. Isso, e Tolá teve seu momento de destaque, né? Foi o 6º juiz de Israel, liderou por 23 anos. Um resumo da história dele está lá em Juízes, capítulo 10, versículos 1 e 2. Correto. E para entender esse primeiro Dodô, é útil a gente olhar o contexto histórico que a fonte sugere. É bem provável que ele tenha nascido num período muito específico. Qual período? Aqueles 40 anos de paz que vieram depois da grande vitória de Débora e Baraque sobre Jabim II e Cícera, sabe? Os opressores cananeus. Ah, sim. Um período de calmaria, então. Imagina, um tempo de alívio e talvez até de prosperidade para as tribos do norte, né? Incluindo Issacar. Isso depois de um período de bastante subjugação. Um respiro de tranquilidade. Mas o artigo indica que esse cenário não foi permanente para ele, né? Como foi essa virada? Precisamente. A fonte aponta que, apesar de ter nascido nesse interlúdio pacífico, o Dodô teria vivido o suficiente para testemunhar uma mudança bem significativa. Depois que a Débora morreu, Israel entrou de novo naquele ciclo de apostasia, sabe? Um padrão bem recorrente no livro de Juízes. Ah, sim. O ciclo de se afastar e voltar. Isso. O povo começou a se afastar da aliança com Deus, voltando-se para os deuses dos povos vizinhos, cananeus, sírios, moabitas. A fonte não detalha as motivações exatas, mas esse ciclo geralmente envolvia, assim, uma complacência que vinha com a paz, né? Certo. Assimilação cultural, a busca por segurança ou prosperidade através de outros deuses. Então, a vida desse Dodô, ela abrangeu tanto a abundância quanto o início de um declínio espiritual e social, que, no padrão de Juízes, levaria a novas opressões, né? Entendi. Então, ele viu os dois lados da moeda. A paz conquistada e o início da perda dela por questões internas, de fé, de identidade. Além de Juízes, onde mais ele é mencionado? A fonte também o conecta à genealogia da tribo de Issacar, que está registrada lá em 1 Crônicas, capítulo 7. Ah, nas genealogias. Exato. E esses registros genealógicos eram cruciais para a identidade tribal, para direitos de terra, até para a organização militar, sabe? Sim, sim. Quanto ao neto dele, o juiz Tolá, a Bíblia é bem concisa mesmo. A gente sabe que ele sucedeu Abimeleque, julgou Israel por 23 anos e morava em Samir, na região montanhosa de Efraim. Em Efraim. Mas ele era de Issacar. Pois é. O fato dele operar a partir de Efraim, mesmo sendo de Issacar, pode sugerir alguma coisa sobre as dinâmicas entre as tribos naquela época, né? Interessante.
O juizado dele, assim, pela forma como a narrativa bíblica se apresenta, parece ter sido menos marcado por grandes conflitos militares ou milagres espetaculares, sabe? Mais discreto. Talvez mais focado em manter a ordem interna, resolver disputas. Um tipo diferente de liderança se a gente comparar com outros juízes, como Gideão ou Sansão. Entendo. Mas a importância dele é indiscutível, né? Liderou por um período considerável. E tudo isso começa com o avô dele, Dodô. Compreendo. Um Dodô que nos conecta, então, à era dos juízes, às dinâmicas da tribo de Issacar, lá no norte, e é esse ciclo de altos e baixos na história de Israel. Isso. Saindo desse contexto tribal, né, e de liderança religiosa, a fonte nos leva para um cenário bem diferente. Com o segundo Dodô, a corte e o exército do rei Davi. Ah, agora muda tudo. As referências são 1 Crônicas 11:12 e 2 Samuel 23:9. Este Dodô é identificado como pai de Eleazar, e não um Eleazar qualquer. Exato. Ele era pai de Eleazar, filho de Dodô, o Auita. E esse Eleazar está listado como um dos 3 principais valentes de Davi. A elite da elite. O círculo mais íntimo e poderoso de guerreiros do rei, sim. A fonte menciona que esse Dodô também é referido como Dodai em outra passagem. Dodai, outro nome. Em 1 Crônicas 27.4, que o lista como comandante de uma divisão do exército. Talvez indique que o próprio pai tinha alguma posição militar, ou que o nome Dodai Dodô era usado para se referir à linhagem, sabe? Ele pertencia à tribo de Benjamim. Um benjamita. Interessante isso, né? Considerando que o rei anterior, Saul, era dessa tribo e teve aquela relação super complicada com Davi. Pois é. Ter um benjamita entre os 3 maiores heróis de Davi diz alguma coisa, não acha? Com certeza. Mostra uma unificação, talvez. E a passagem de 2 Samuel 23,9, na nova versão transformadora, que a fonte cita, é bem vívida. O segundo era Eleazar, filho de Dodô, descendente de Auí. Ele era um dos 3 guerreiros que estavam com Davi quando enfrentaram os filisteus depois que todo o exército israelita havia recuado. Essa última parte chama muito a atenção. O exército recuou. Sem dúvida. O que é fascinante aqui, e que a fonte ressalta, é justamente essa descrição da bravura singular do Eleazar. O texto bíblico detalha um confronto específico contra os filisteus em Pas-damim. E a situação era crítica. Muito crítica. O exército israelita principal recuou. A gente não sabe o motivo exato, talvez pânico, talvez uma tática inimiga muito forte, talvez exaustão, mas a retirada foi geral. Menos ele. Exceto por Eleazar, ele, filho de Dodô, permaneceu firme. O texto diz que sua mão ficou presa à espada de tanto lutar. Nossa, que imagem forte. Muito forte. Ele não apenas resistiu, mas liderou um contra-ataque que resultou numa grande vitória. O texto diz que Deus operou um grande livramento naquele dia através dele. A mão presa à espada. Que imagem poderosa de determinação e talvez até de exaustão extrema, né? Superada pela vontade. Exato. Imagina o impacto disso, não só na batalha, mas na reputação dele e, por extensão, na do pai Dodô. Exatamente. Ser pai de um herói desse calibre, um dos 3 homens em quem o rei Davi mais confiava no campo de batalha, era uma honra imensa, né? Com certeza. Os feitos do Eleazar não eram apenas vitórias militares. Eles eram vistos como demonstrações do favor divino e da força do reino de Davi. Isso trazia um prestígio enorme para Dodô, para a família dele, os Auitas, e para a tribo de Benjamim, dentro da estrutura de poder que Davi estava consolidando. Mostrava a lealdade vindo de todo lado? Isso mostrava que a lealdade e a bravura podiam vir de todas as tribos, superando talvez as antigas rivalidades. O nome de Dodô fica, assim, eternizado através da coragem excepcional do filho. Faz todo sentido. A glória do filho refletindo diretamente no pai. Então, já temos um Dodô ligado a um juiz Issacar e um Dodô ligado a um dos 3 valentes, Benjamim. E a fonte nos aponta um terceiro Dodô. Onde ele se encaixa? Esse terceiro Dodô também orbita o universo militar de Davi, mas num círculo um pouquinho diferente. Ah, não era dos 3. Não. A referência principal é 2 Samuel 23:24. Ali, ele é listado como o pai de Alanã, que fazia parte dos 30 valentes. Os 30. Outro grupo importante. Isso, outro grupo de elite do exército davídico.
mais numeroso que os três, mas ainda assim composto por guerreiros de muito renome. A passagem especifica: entre os 30 estavam Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém. Ah, de Belém. A informação-chave aqui é essa: este Dodô era de Belém. A cidade de Davi. Isso mesmo. Belém, na tribo de Judá, a cidade natal do próprio rei Davi. A fonte observa que, ao contrário do Eleazar, a Bíblia não nos oferece relatos detalhados das façanhas do Elianã, o filho deste terceiro Dodô. Não tem uma história tipo a da mão na espada? Não temos uma história específica de batalha como a do Eleazar, infelizmente. Entendi. Então, se não há tantos detalhes sobre o filho, Elianã, o que a inclusão dele nos 30 nos diz sobre o pai, Dodô de Belém? Qual o peso dessa conexão? Olha, mesmo sem histórias individuais, a própria inclusão na lista dos 30 já é um selo de distinção, né? Sim, claro. Esse grupo era formado por veteranos comprovados, homens que provavelmente lutaram ao lado de Davi desde os tempos difíceis, quando ele era fugitivo de Saul, ou que se destacaram muito nas guerras que consolidaram o reino. Guerreiros de confiança. Exato. Ser um dos 30 significava bravura excepcional, lealdade inabalável e habilidade militar de altíssimo nível. Portanto, ser pai de um desses homens colocava Dodô de Belém numa posição de considerável respeito dentro da sua comunidade perante o reino. Faz sentido. E o fato de ser de Belém, da tribo de Judá, a mesma de Davi, pode sugerir uma ligação antiga, né? Ou uma representação importante da base de apoio local do rei dentro dessa elite militar. Uma conexão forte com a origem de Davi. Pode ser. A reputação do filho, Eliana, mesmo sem detalhes específicos, com certeza conferia honra ao seu pai, Dodô. Entendi. 3 homens chamados Dodô, então, em contextos bem distintos. Um ancestral de um juiz de Issacar, lá no norte, vivendo as complexidades daquele período. Isso. E 2 pais de guerreiros de elite de Davi, um benjamita e outro de Judá, de Belém, ligados à consolidação do reino. Isso nos leva à questão do nome em si. Dodô. O nome. Confesso que, à primeira vista, não soa como um nome, sei lá, associado a guerreiros ou figuras importantes para nós hoje, né? Aqui é onde fica realmente interessante. O que a fonte revela sobre o significado desse nome. É uma pergunta pertinente. E a resposta que a fonte dá desfaz qualquer estranheza inicial que a gente possa ter. O nome Dodô, em hebraico, é Dal, escrito com as letras Dalet, Vaf, Dalet, Vaf. Dal. E o significado é bastante positivo e até nobre, sabe? Deriva de uma raiz que significa amado, ou por extensão, glorioso, ilustre. Amado, glorioso. Sim, está relacionado à palavra hebraica Dod, que significa amado ou até tio. Nossa, isso muda completamente a perspectiva. Então, longe de ser um nome, sei lá, trivial ou negativo, era um nome com uma carga semântica muito forte e positiva. Exatamente. Era um nome que expressava afeto, estima, ou talvez um desejo dos pais de que a criança fosse amada ou se tornasse ilustre, gloriosa. Faz muito mais sentido agora, pensando nos pais de guerreiros. Pois é, e como a gente mencionou no início, a fonte confirma que não era um nome raro, era relativamente comum no antigo Israel. A existência desses 3 personagens bíblicos distintos com o mesmo nome é uma prova disso. Certo. O artigo ainda acrescenta um detalhe geográfico interessante sobre o uso do nome. Qual seria? Tem a ver com as tribos, de novo. Sim, a fonte aponta que, embora fosse encontrado em outras regiões, o nome Dodô parece ter sido particularmente mais frequente entre as tribos do norte de Israel. Ah, no norte. Menciona especificamente Issacar, Naftali, Zebulon e Manassés como áreas onde o nome era mais comum. Isso se alinha perfeitamente com o primeiro Dodô que a gente discutiu, o ancestral do juiz Tolá, que era da tribo de Issacar, lá do norte. Confirma o contexto dele. Reforça a identidade e o contexto geográfico dele, exatamente. Mas e os outros 2? O pai de Eleazar era benjamita e o pai de Elianã era de Belém, em Judá. Isso mostra que o nome circulava além do norte, certo? Correto, exatamente. Enquanto o norte pode ter tido uma concentração maior,
a presença de um Dodô benjamita, que é uma tribo mais central, né, ao norte de Judá, e outro judaíta de Belém, bem no sul, demonstra que o nome era conhecido e utilizado em diferentes partes de Israel. Atravessava fronteiras tribais. Sim, isso talvez reflita movimentos populacionais, casamentos entre tribos ou simplesmente a popularidade do significado amado glorioso em toda a nação, né? Era um bom desejo para um filho. Muito esclarecedor. Então vamos juntar as peças que exploramos com base no artigo do Teológico. Identificamos 3 figuras chamadas Dodô no Antigo Testamento. 3 Dodôs. O primeiro, de Issacar, avô do juiz Tolá, inserido naquela transição entre paz e apostasia da era dos juízes. Lá no norte. O segundo, um benjamita, talvez também chamado Dodai, pai de Eleazar, um dos 3 guerreiros supremos de Davi, famoso pela bravura extrema. O herói. E o terceiro, um morador de Belém, em Judá, pai de Elianã, membro dos 30 valentes de Davi. Também ligado a Davi. E descobrimos também que o nome Dodô, ou Daudau, em hebraico, carrega esse belo significado de amado glorioso. E era um nome comum, talvez com maior incidência no norte, mas presente em outras tribos. Então, o que tudo isso significa, assim, quando a gente olha para o quadro completo? Olha, se conectarmos isso ao quadro geral, como você diz, emerge uma visão fascinante sobre como a história e a identidade eram tecidas em Israel. Sabe? Um nome comum, Dodô, com um significado tão positivo, ele atua como um elo inesperado entre diferentes fases e facetas da nação. Ele nos leva desde as estruturas tribais lá do norte e a liderança carismática e, por vezes, instável da era dos juízes. Representada pelo primeiro Dodô. Isso. Até o coração da monarquia unificada sob Davi. Um período de formação da identidade nacional, centralização do poder, estabelecimento de um exército profissional. Onde encontramos os outros 2 Dodôs. Exatamente, onde encontramos os pais de 2 heróis militares de tribos distintas, Benjamim e Judá. É uma travessia interessante. É quase como se seguir o nome Dodô nos desse um roteiro abreviado passando por diferentes regiões e momentos cruciais de Israel. Precisamente. O nome costura a geografia, norte, centro, sul, as estruturas sociais, tribo, família, exército real e os períodos históricos, juízes, monarquia. E isso talvez levante uma questão importante para a gente refletir, algo para quem nos ouve considerar. Qual seria? O que é a recorrência de um nome como Dodô, associado a pessoas de notoriedade variada, né? Desde um ancestral quase anônimo até pais de figuras super celebradas, o que isso nos revela sobre a importância da memória e das conexões familiares e tribais na sociedade do Antigo Testamento. Boa pergunta. Como esses registros, por mais breves que sejam, como as menções a esses Dodôs, não são apenas notas de rodapé, sabe? Mas sim, talvez fios essenciais que compõem a rica e complexa tapeçaria da narrativa bíblica, ajudando a preservar a identidade e a história de um povo através das suas gerações. O que você acha? Uma ótima reflexão para a gente terminar. Como nomes e genealogias, mesmo que pareçam detalhes, constroem a grande história. Muito interessante.